pouco se fala sobre a legislação que rege um processo de reprodução assistida, mas é de conhecimento de que não se pode comercializar a gestação. Nós vamos mostrar países como a Índia e alguns estados americanos em que o entendimento é bem diferente. Veja na reportagem de Silvana Monteiro. O instinto maternal é atribuído às mulheres desde a infância. Mas já na idade adulta, muitas delas enfrentam dificuldades para realizar o desejo de ser mãe. Uma das soluções encontradas é a medicina de reprodução assistida. Ela possibilita até mesmo a utilização de um útero de empréstimo para gestar o bebê. Por algum motivo ela não tem o útero, mas tem os ovários. Isso geralmente é o mais comum. Então, mas ela tem os ovários, ela tem os óvulos. Então, aqueles óvulos eles vão ser retirados após uma estimulação. Em laboratório, aqueles óvulos eles serão fecundados pelo espermatozoide do marido dela. E aqueles embriões, então, serão transferidos para o útero da doadora temporária do útero. Este é um procedimento conhecido como gravidez de substituição aqui no Brasil, mas sem legislação específica em nosso país e também na maioria dos países do mundo. No Brasil, nós não temos propriamente uma legislação, mas só uma resolução do Conselho Federal de Medicina. E em vários outros países isso vai ocorrer também. Então, nós temos uma grande quantidade de países que sequer chega a mencionar a gestação de substituição. Trabalham um pouco com a reprodução humana assistida, mas sem mencionar. Outros, os que mencionam, em geral, são para proibir. São poucos os que mencionam para regulamentar. Esta médica explica a exigência da resolução do Conselho Federal de Medicina. Foi aprovada a Resolução 1957 de 2010, que entrou em vigor no início desse ano, que fala especificamente sobre as técnicas de reprodução assistida. Ela coloca que o útero de substituição, as pacientes que devem se submeter ao útero de substituição, são aquelas que têm uma contraindicação médica para uma gravidez. Então, quer dizer, obrigatoriamente aquela paciente não pode gestar. Este procedimento ainda é conhecido popularmente como barriga de aluguel, um entendimento que vem da Índia. Lá são permitidos acordos financeiros para gestar um filho alheio. A Índia, como um país pobre, também não tem uma regulação específica, uma legislação propriamente dita, mas há uma manifestação do Conselho de Pesquisa Médica que permite essa gestação por substituição e permite que seja feita mediante um contrato oneroso, ou seja, mediante uma remuneração. É um procedimento muito perigoso que, na verdade, explora o lado mais necessitado, mais pobre economicamente das pessoas. No Brasil, são proibidos acordos financeiros e até por isso que se dá a preferência para que a cedente do útero seja parente de até segundo grau da mãe biológica. Essa especialista já acompanhou um caso que fugia à regra, no qual foi necessário mais investigação. Nós temos aqui na clínica um caso em que a gestadora não tinha nenhum vínculo de parentesco com o casal, era uma amiga. Quando é uma amiga, a gente tem que avaliar se é uma amiga realmente, né? Se na realidade aquele casal está trazendo uma pessoa em que não está tendo nenhum vínculo financeiro. Se entre Brasil e Índia existe apenas a resolução médica e as principais diferenças são as questões ligadas ao parentesco e à comercialização da barriga, entre Brasil e Estados Unidos a diferença está na existência da legislação. Com autonomia para cada um de seus estados constituírem as próprias leis, o panorama é múltiplo. Alguns ainda não definiram o entendimento sobre a gravidez de substituição. Em 8 deles, a prática é permitida por lei, mas nestes 4, apesar de liberada, ela tem restrições. Alguns estados proíbem a gravidez de substituição, prevendo penas para os envolvidos ou vetando o procedimento, o que demonstra a diversidade legal quanto ao assunto num único país. Esta especialista aponta os fatores para a dificuldade de aprovação de uma lei específica no Brasil. E é exatamente como tem muito fator social, fator filosófico, fator político, fator religioso envolvido, é difícil a aprovação dessas leis. Enquanto isso, algumas mulheres vão realizando o sonho da maternidade por meio da gravidez de substituição. Nesses 10 anos de acompanhamento de útero de substituição, nós já tivemos 21 casos. Desses 21 casos, 10 concretizaram em tratamento.
e desses 10 casos, 5 resultaram no nascimento de crianças. Doutor Alexandre, é para isso que serve o direito comparado, né? O Brasil não tem uma legislação específica, pode ser usada, assim, a legislação de Índia e de alguns estados americanos como referência? Sim, podemos usar como referência, porque o Brasil só tem, como dito na matéria, né, a resolução do Conselho de Medicina. Né? E essa resolução, ela diz o que os médicos devem fazer e não o que os juízes e o que o Estado deve regulamentar. Então, nós podemos utilizar, sim, legislação de outros países como referência. Nesses casos, especificamente no caso de barriga de aluguel, qual é a grande dificuldade que o senhor percebe? Bem, nós não temos no Brasil a legislação própria, como já dito. Então, a dificuldade seria como a mãe que cedeu o útero para essa gestação, seja oneroso ou não oneroso, né? Ela não querer, ao final da gestação, entregar a criança. E a mãe, ela pode não ser a mãe que deu o óvulo, né? E não ser mulher do pai que cedeu o espermatozoide, mas ela vai ser, em tese, a mãe dessa criança. E essa razão, né, pode levar a ela não querer entregar a criança e nós vamos ter aí uma guerra judicial para sabermos quem será, né, que ficará com a guarda e com o registro de maternidade e paternidade dessa criança.